converso agora com o doutor em economia Pedro Ivo Salvador, da Universidade Federal Fluminense. Boa noite, Pedro. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no RF News. Pedro, qual é a análise geral que você faz dos dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor referente a março? Perfeito. A gente percebe que o endividamento ele cresceu em relação ao mês anterior, mas quando a gente tira o componente cíclico, né, que é a comparação ano a ano, a gente percebe que o endividamento caiu. No entanto, a inadimplência ela se mantém numa certa estabilidade nessa análise cíclica, né? Ou seja, a gente tenta tirar aquele componente sazonal, que são os aumentos, né, do endividamento referente a janeiro e fevereiro. Além disso, existe um componente também interessante no mercado de trabalho, principalmente formal, quando a gente fala de endividamento, que é o seguinte: quando a gente procura um endividamento, principalmente de longo prazo, geralmente isso está atrelado a uma questão de renda permanente ou emprego formal. E aí, olhando os dados, a gente percebe que o emprego formal agora, em fevereiro, gerou ali aproximadamente 300 mil vagas, ou seja, o melhor salto na geração de empregos desde 2022. Então, em tese, pode ter uma relação entre geração de empregos e o aumento aí, no endividamento. Eu gostaria que você explicasse para a gente, né, a diferença entre endividamento e inadimplência. Perfeito. Né? Endividamento é o que todos nós podemos passar numa necessidade de uma compra baseada em renda futura. Né? Então, quando a gente financia um imóvel, quando a gente financia um carro, quando a gente faz uma compra no crédito, a gente está se tornando um agente deficitário, entre aspas, ou endividado. No entanto, quando a gente deixa de pagar, aí sim a gente se torna inadimplente. Então, o endividamento em si não é um indicador tão negativo, mas, como você bem frisou, a inadimplência, sim, pode ser um sinal, principalmente quando ela cresce muito de um mês para um outro, de um ano para outro, um sinal que as coisas podem estar fora do controle. E o aumento de 0,2 ponto percentual no número de famílias endividadas em relação a fevereiro indica uma tendência preocupante? Então, quando a gente começa a analisar nesse padrão, a gente sempre tem que fazer a comparação ano a ano. Por quê? Janeiro e fevereiro são meses um pouco diferentes. Vou dar um exemplo. Quem tem filhos em janeiro vai ter que fazer a matrícula escolar. De repente, quem é mais jovem quer fazer uma viagem em fevereiro aproveitando o mês de carnaval. Então, existem componentes mês a mês que se tornam sazonais. Então, portanto, o ideal da comparação, como você bem frisou, é com o ano anterior, onde há uma queda aí nessa tendência, onde você frisou o dado de 78% para 71%. E, Pedro, quais as medidas você acredita, né, que elas podem ser adotadas para ajudar as famílias a lidar melhor com as suas dívidas e evitar a inadimplência? Perfeito. Primeira coisa é analisar quais são as dívidas inteligentes e quais são as dívidas que não fazem tanto sentido. Então, dívidas que correm juros elevados, como do cartão de crédito, às vezes alguma conta em atraso que foi simplesmente que ocorreu por algum tipo de esquecimento, são dívidas que geram juros que penalizam muito o nosso bolso. No entanto, algumas dívidas inteligentes, como a compra de uma casa própria via financiamento, onde você sai de um aluguel e passa a morar dentro da sua própria propriedade, pode ser sim algo inteligente, ou seja, o consumo baseado na dívida, na realidade, é um investimento, inclusive em bem-estar próprio para você e, de repente, para a sua família. Pedro, e houve redução na taxa de juros do cartão de crédito no início da semana, né? E pode impactar o endividamento dos consumidores que utilizam o rotativo do cartão de crédito? Perfeito. Se você utiliza o rotativo, meu amigo, infelizmente você está na classe do inadimplente. Você, na verdade, está fazendo uma renegociação da dívida. A partir de mais de 30 dias, você passa a se tornar inadimplente. E o rotativo, como você bem frisou, por mais que tenha redução, tem juros acima de 400% ao ano. Ou seja, são juros impagáveis, sequer comparáveis com dívidas um pouco mais racionais. Então, para quem busca fazer endividamento no cartão e tenta buscar uma renegociação, meu conselho, tente buscar uma forma rápida de quitar essa dívida de uma maneira mais barata, sem deixar que a bola de neve cresça. Pedro, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui no RF News. Até uma próxima. Eu que agradeço, vou pedir só a gentileza de me seguirem nas redes sociais, @profeconomia no Instagram. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.